Você já sofreu com sintomas da síndrome dos ovários policísticos, aumento de pelo no rosto, queda capilar, aumento de peso, menstruação irregular, acne? Você já sofreu com isso? Pois é, eu também. Eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos quando tinha mais ou menos 16 para 17 anos e com 30 anos fui diagnosticada com endometriose, né? Olha só o tempo, gente, que eu passei por tantos profissionais para poder chegar nesse diagnóstico. Então, hoje o vídeo é sobre a síndrome dos ovários policísticos e a sua relação com a alopecia androgenética feminina ou a calvície feminina. Você estava procurando por esse vídeo, já deixa aí o likeão da brilhosidade. Se você ainda não é inscrito no canal, não me conhece, está chegando por aqui agora, muito prazer. Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em tricologia e cosmética e tô desde 2010 aí na internet fazendo conteúdos, e aqui no YouTube a gente fala muito sobre cabelo, sobre produtos, sobre acessórios e dicas para você cuidar do seu cabelo em casa. Então não esquece de deixar aquele likeão, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Então, gente, a síndrome dos ovários policísticos, né, ela é uma condição que há 15, 20 anos atrás a gente não sabia nada sobre isso, né? E ainda hoje eu posso falar para vocês que ela é um tabu. Toda vez que eu venho falar de síndrome dos ovários policísticos, né, pelo no rosto, né, realmente é uma alteração hormonal, tá? Para quem não sabe, onde se produz mais hormônio masculino e por isso que algumas mulheres podem ficar com algumas características ditas assim masculinas, vamos colocar entre aspas aí, né, que é uma voz mais grossa, é acúmulo de gordura nos braços e na barriga, por exemplo, é um rosto com muito pelo, é queda capilar, acne, enfim, né, a menstruação irregular, e que às vezes quando eu falo isso aqui no YouTube, muitas pessoas vêm falar que sofreram e sofrem com isso até hoje, e muitas pessoas que nem acreditam que essa síndrome exista. Pois é, gente, ela existe. Eu peguei o site aqui do Dr. Drauzio Varella para ler para vocês, tá, sobre o que é essa síndrome. Aqui ele fala que a síndrome do ovário policístico ela é um distúrbio hormonal, que é muito comum, que pode causar problemas simples, como por exemplo, irregularidade menstrual e acne, mas como também pode causar problemas sérios, como obesidade e infertilidade. Para o tratamento da síndrome do ovário policístico, somente médico, tá, gente? O médico vai avaliar, vai realmente ver que tipo de tratamento é indicado para cada caso. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que medicamento, né, que a minha médica passa, porque ela passou especialmente para mim. Foi feito um diagnóstico, eu fiz vários exames, assim também como os exames para poder descobrir a endometriose, e aí é o combo do tratamento, né? O seu caso pode ser um caso diferente. Às vezes você sofre de uma outra síndrome que seja diferente, tá, do ovário policístico, e já vou falando para vocês que síndrome do ovário policístico é totalmente diferente de cisto no ovário, tá certo? Depois você conversa aí com o seu profissional para poder entender sobre isso. E aí aqui no site do Drauzio Varella ele fala, né? 20 a 30% das mulheres é muita coisa, tá, gente? Não é uma síndrome de 0,00 não, tá? É uma síndrome de 20 a 30% das mulheres, elas podem desenvolver o ovário policístico. E ele fala aqui, ó, que normalmente eles não têm muita importância fisiológica, mas que em torno de 10% dos casos eles são associados a outros sintomas. Tem pessoas que têm ovário policístico e é totalmente assintomático? Tem. E tem pessoas que não são. Olha, eu vou falar pra vocês que na minha vida de síndrome dos ovários policísticos, todas as meninas que eu conheci sofriam sim de algum sintoma, e principalmente a menstruação irregular, né, que foi um dos primeiros sintomas que me levou a procurar um médico pra saber por que que estava acontecendo aquilo, né? Então é o seguinte, gente, é uma alteração hormonal que o organismo vai produzir muito mais hormônio masculino do que feminino, então tem esse desequilíbrio hormonal. E por conta disso, quais são os sintomas clássicos, né? O atraso da menstruação, muita acne no rosto, aumento de gordura, né, como a minha médica falou pra mim na época, aumento de gordura no braço, gordura na barriga, né? Essas gorduras localizadas aí, gente, vocês não sabem o que eu passei. Depois eu conto na questão do braço, porque olha, eu vim parar com essa mania de negócio de braço gordo, de esconder meu braço, deve ter aí que meses. Agora eu não ligo mais tanto, mas quando eu era criança e adolescente, meu Deus, até cortar blusa, eu cortava pro meu braço não parecer maior. Tudo era meu braço gordo, eu não fazia nada por causa do meu braço gordo, tá? Hoje isso acabou, tá, gente? Mas olha quanto tempo,
tempo, né? Eu tô com 31 anos, olha quanto tempo que levou isso na minha vida pra eu poder parar e me aceitar com o meu braço gordo, né, gente? Mas essa é uma coisa que às vezes eu brinco aqui, mas é uma coisa que é bem difícil. Eu vou falar isso, muitas pessoas vão se identificar aqui. A queda capilar, existe a queda capilar, a calvície, a alopecia androgenética feminina, inclusive tem artigos que relacionam sim a calvície feminina com a síndrome dos ovários policísticos, o pelo no rosto, né? Eu tinha muito bigode quando eu era criança, a voz que muda, né? É uma voz um pouco mais grossa, inclusive, né? Algumas pessoas vêm aqui, nossa, você é muito ignorante, você fala assim, você tem uma voz grossa e parece um palestrante e tal, mas gente, é a minha voz normal. Então quando eu venho fazer aqui vídeo no YouTube, eu não tô brigando com ninguém, essa é a minha voz. E assim, eu sofri com isso na infância, às vezes eu perguntava uma coisa pra professora, isso assim, a professora, nossa menina, larga de ser ignorante, que voz grossa, ignorante, e era a minha voz normal, né? E os meninos me chamavam na escola de lobisomem, de homem, de não sei o que, de tudo, né? Porque a voz já era uma voz mais grossa, tinha pelos no rosto, enfim, né, gente? Naquela época, o que eu tinha na cabeça, quando a gente é criança é muito difícil, né, gente? Mas naquela época, o que eu tinha na cabeça de uma menina, né, de como eu queria ser, era uma menina delicadinha, era como as minhas amigas, né? Pareciam uns anjinhos, aquelas meninas delicadas, com roupinha rosa delicada, um cabelinho fininho delicado, aquele rostinho de menina mesmo, né? Uma voz fininha, e eu era totalmente diferente dessas meninas. Graças a Deus hoje que a gente tem a internet, né? Pra gente entender que nós somos seres humanos, a gente evolui, a gente é Pokémon, a gente evolui, como diz meu amigo Denison Diamond, né? E a gente tem que entender que isso não existe, né, gente? Existem pessoas que são mais delicadas, existem pessoas que, vou chegar aqui falando e é assim, eu sou desse jeito, né? Mas naquela época a gente não tinha isso, a gente tinha a revista Capricho. A revista Capricho, você tem que ser feminina, suas amigas, pra não sei o que, era isso, né? É muito diferente de hoje, né? E por isso eu sofri muito, né? Sofri muito com pelos, sofri muito com acne. Nossa, hoje eu vou falar pra vocês que eu tenho uma espinha aqui. Nosso Deus, eu dou aleluia Senhor, porque eu só tenho uma espinha aqui. Porque o meu queixo machucava de tanta espinha. Não era nem espinha, gente, eram uns buracos que dava, que saía pus, enfim, era um negócio que era terrível. Sabe? Então, assim, muitas vezes eu fui em dermatologista, passa isso, passa aquilo. Mas você não tá tratando a causa do problema, que é a síndrome do ovário policístico. Então, hoje, o que eu tenho pra dizer pra você, se você desconfia, você tá sofrendo com muita cólica, não é normal sentir muita cólica, tá? As minhas cólicas chegavam, eu desmaiava, ou então eu tinha hemorragia que tinha que ir pro hospital. É coisa de você ter que amarrar uma toalha na barriga, gente, o sangue descendo, isso não é normal. E os médicos na época, não, isso é normal, isso não é normal, tá? Isso realmente é uma condição que o médico tem que avaliar, e aí o tratamento vai ser de acordo com cada pessoa, tá certo? E aí o que acontece, gente? Quando esse hormônio ele tá desregulado, né, você tá produzindo mais o hormônio masculino do que o hormônio feminino, pode sim ocorrer a calvície, a queda capilar. Então assim, gente, teve alguns períodos da minha vida que eu tive muita queda, graças a Deus, eu tenho muito cabelo, tá, gente? Graças a Deus a minha cabeça, né, a minha densidade capilar ela é grande, né, ou seja, eu tenho muito cabelo, o meu cabelo é um cabelo super grosso. E quando eu tava sofrendo com essa síndrome, eu tive aí um cabelo um pouco mais ralo. Eu lembro que teve épocas que o cabelo caíam bastante, mas graças a Deus não evoluiu para uma calvície, tá? Para uma alopecia. Porém, tem pessoas sim que sofrem com isso. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive eu quero deixar esse artigo aqui embaixo pra vocês, né? Que ele é um artigo que se chama Incidência de alopecia androgenética em mulheres portadores da síndrome dos ovários policísticos. Então, nesse artigo, eles fazem essa relação, né? Eles pegaram uma amostra com 56 mulheres que têm ovário policístico e diagnosticaram 13 delas com alopecia. Ou seja, gente, não é um número pequeno, não é 0,00, é de 56, foram 13 diagnosticadas com alopecia. Nesse caso, Carol, que produto que eu posso utilizar para não ficar careca, para não ter calvície? Gente, isso é muito complicado, né? A gente não tem hoje no mercado, em farmácia, em mercado, né? Eu vou falar em mercado, tipo mercado que você vai comprar arroz, feijão e tal. A gente não tem nenhum produto que seja eficaz para isso. Então muitas pessoas vêm aqui me procurar, poxa, me indica o tônico que eu vou comprar. Não é assim que funciona. Você vai ter que ir no dermatologista, você vai ter que ir no ginecologista para ele avaliar, para ele poder tratar a causa. Porque quando a gente não tá tratando a causa, você tá tratando o sintoma, nada vai acontecer, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então o que pode ser a causa, né, da alopecia androgenética? Óbvio que a alopecia androgenética pode ser por várias causas. Inclusive, se
na sua família já tem mulheres com calvície, sim, pode acontecer com você, tá? Então o ideal é investigar isso antes, porém pode ser por vários fatores, né? Um deles é a síndrome dos ovários policísticos. Então se você teve queda capilar, tá tendo queda capilar, e você tem mais esses outros sintomas de uma menstruação atrasada, de muita cólica, de acne no rosto, de pelos no rosto, o ideal é que isso seja diagnosticado a fundo, que a partir do momento que o síndrome dos ovários policísticos forem tratados, você vai ver a diferença em relação à queda capilar. Agora, a calvície, gente, é realmente um problema complicado. Algumas dá para reverter com tratamento, tá? Então você vai tratar a síndrome do ovário policístico, vai melhorar aí a sua condição hormonal, vai melhorar esse equilíbrio hormonal e você vai fazer o tratamento aí da calvície com um dermatologista ou com um tricologista. Hoje, o que eu tenho para falar para vocês? Os tônicos, eles são grandes aliados, mas não vai adiantar de nada se não tiver o diagnóstico, porque pode ser que essa queda capilar seja associada a outra coisa. Às vezes os seguidores vêm aqui, poxa, Carol, o que você me indica? Meu cabelo cai muito. Olha, hoje a gente tá vendo que inclusive o Covid, tá, foi relacionado aí com a causa de queda de cabelo. Então pessoas que tiveram Covid, tá comprovado cientificamente que após alguns meses tem essa queda capilar por conta da questão de hormônios, então tem isso sim. Pode ser uma queda capilar por estresse, pode ser uma queda capilar por uso de químicas, a gente não sabe. Pode ser vários fatores e dentre eles, como eu disse pra vocês, a síndrome do ovário policístico. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês é o seguinte, procure o seu médico, tá? A gente no Brasil tem uma mania muito grande de se automedicar, né? A gente vai procurar produtos no YouTube, vai procurar resenhas no YouTube, olha, passa o alho e esfolia assim, esfolia assado e não sei o quê, e essas coisas não tem muito comprovação científica. Então assim, se você quiser utilizar algum dos produtos que eu indico, você pode utilizar, eles podem até te ajudar de alguma forma, outros não vão ajudar, né? Vocês sabem que eu tomo um suplemento para crescimento capilar há muito tempo, né? E eu faço sempre os exames para ver se tá tudo certinho, e a minha médica sabe disso. Porém, tem pessoas que têm síndrome do ovário policístico, tomaram o suplemento e deu certo, a queda diminuiu. Tem outras pessoas que tomaram e a queda não diminuiu. Então o negócio é o seguinte, gente, não existe receita do bolo, cada caso é cada caso e você deve sim procurar o seu médico. Mas isso pode acontecer, tá certo, gente? Agora, a síndrome do ovário policístico, ela é, na verdade, ainda um tabu, né? Quando a gente falava isso 15, 20 anos atrás, era complicado, né? Porque, como eu disse pra vocês, a gente tinha uma outra percepção. As revistas Capricho, a televisão, dava pra gente, né, a impressão de que a mulher tinha que ser delicada, uma vozinha fina, né? Uma coisinha frágil. E hoje é bem diferente. Então, eu lembro que uma vez eu falei com a minha avó, eu falei assim, eu tenho síndrome do ovário policístico, e a médica, na época, falou que alguma pessoa da minha família podia ter, né? E eu falei isso com a minha avó, não é isso não, é porque a gente tem sangue forte. Gente, Aí eu ri e falei, não, vó, não existe essa questão de sangue forte, né? Existe aí uma síndrome que é bem comum, né? E vão existir, óbvio, mulheres que vão ter mais pelo no rosto mesmo e que, na verdade, não tem a síndrome. Vão ter mulheres que vão ter calvície e que não tem a síndrome. Vão ter mulheres que estão com a menstruação atrasada e que são outras coisas. Pode não ser a síndrome do ovário policístico. Então, para vocês verem como é uma coisa muito complexa, né? Para se chegar a um diagnóstico demorou muito. Inclusive, né, se você for buscar no Google, eles falam que a média da síndrome do ovário policístico, eu não me lembro, mas a endometriose, a média da idade do diagnóstico é 30 anos. E eu falei assim, nossa, gente, agora eu tenho 31, mas eu tinha 30 anos quando eu fui diagnosticada com endometriose, né? Que aí já é outros 500, já é uma outra condição. Mas, gente, existe sim estudos que associam a síndrome à calvície, à alopecia, à queda capilar, porque tudo é hormônio. Quando a gente tem alteração hormonal, acontece tudo do nosso organismo. Por que as mamães, né, estão lá com os hormônios trabalhando a todo vapor, tem um cabelo lindo, maravilhoso, quando a criança nasce, o cabelo começa a cair? Carol do céu, meu cabelo tava lindo na gravidez, o neném nasceu, o cabelo caiu, parece que eu vou ficar careca. Por quê? Porque os hormônios estão a todo vapor, aquele cabelo cresceu. E aí, né, a criança nasceu, aqueles cabelos começam a entrar aí na fase, né, na fase do repouso, a fase catágene, e aí depois ele vai se desprendendo, né? Então essa queda é acentuada porque também teve muito crescimento capilar, teve uma fase anágena, né, que é a primeira fase do crescimento aí do cabelo, nossa, muito grande, tava bombando, cabelo brilhoso, maravilhoso. Carol, eu nem lavava meu cabelo tava brilhoso. Hormônios, meu amor. Carol, meu cabelo tá muito ressecado, tenho síndrome do ovário policístico, é um cabelo parece que não tem forma, cai muito. Carol, se for realmente comprovado síndrome do ovário policístico, pode ser por questão hormonal mesmo. Então assim, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é não se desesperem, pra tudo existe tratamento, tem que ser feito o correto diagnóstico, tá? Se você não tá satisfeito com o profissional que você foi, que falou que menstruação atrasada é normal, que falou que queda capilar é normal e etc, vá num outro profissional, tá, gente? Foi assim, pulando de profissional pra profissional, que
eu consegui achar realmente profissionais competentes, especializados nisso, que me deram aí o verdadeiro diagnóstico. Agora, em relação a pelos no rosto, né, gente, e o bullying aí na infância, né, quando eu era criança eu chorava muito, porque os meninos falavam que eu tinha voz grossa, que eu ia virar lobisomem, que de noite eu ia morder as pessoas e não sei o que, e realmente, gente, eu tinha muito pelo no rosto mesmo, né, a médica me indicou, fazia aí uma depilação a laser naquela época era uma coisa muito nova, eu lembro que eu procurei na época e assim, uma sessão de depilação a laser na época era R$2.000, era coisa muito cara. R$2.000 naquela época era o salário do meu pai no emprego dele, então como é que eu ia chegar pro meu pai e falar assim, olha, você tem que parar de pagar tudo pra família, luz, conta, telefone, comida e pagar só o tratamento pra mim que eu tenho que tirar esses pelos no rosto, né? Então não tinha condição. Naquela época o que eu fazia, eu depilava com cera, né, e por isso meu rosto era muito machucado de cera. E aí quando eu tive um pouquinho mais de dinheiro, que eu comecei a trabalhar com lojas virtuais na época, isso tem mais ou menos aí uns 10, eu acho que tem uns 10 anos que coincidiu mais ou menos com o início do blog, eu comecei a fazer o tratamento com a depilação luz pulsada, tá, gente? Que a depilação a laser é diferente de luz pulsada. Na época, muitas pessoas me desencorajaram, falaram assim, mas quem tem síndrome do ovário policístico não adianta porque volta tudo. Hoje eu posso dizer pra vocês que após mais de 10 anos que eu fiz, né, e olha que eu não fiz todas as sessões, eu marquei acho que 10 a 12 sessões na época com a profissional e eu fiz acho que 5. Eu fiz metade das sessões e deu muita diferença. Hoje eu posso falar pra vocês que reduziu o pelo no meu rosto em 90%. Isso não tá bom? Isso tá ótimo. Isso pra quem sofria, né, com realmente pelo muito grosso no rosto. Nossa, minha sobrancelha, gente, a minha sobrancelha não era sobrancelha, era monocelha, né? Então assim, hoje o pessoal fala assim, nossa, essa sobrancelha é tão bonita, gente, minha sobrancelha é uma sobrevivente. Porque ela era uma monocelha, ela era gigante, ela vinha até aqui mais ou menos. E aí quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu ia pra frente do espelho, tirava a sobrancelha até ela ficar bem fininha, né? Era a moda dos anos 2000 aí, né? E aí depois alguns lugares não cresceram mais pelos, mas também porque eu fiz a depilação luz pulsada, né? Na época eu tinha muito pelo aqui, meu rosto, você passava a mão, era um rosto todo peludinho mesmo, tá, gente? E aí melhorou 90%. Isso pode ser uma salvação para quem tem síndrome do ovário policístico? Somente o seu dermatologista profissional vai descobrir. Tem pessoas que o pelo vai voltar? Tem. Tem pessoas que o pelo não vai voltar? Tem. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico, não tem voz grossa, não tem acúmulo de peso, obesidade, não tem menstruação atrasada? Pode ser. O mesmo site do Drauzio Varela tava falando, né? Tem pessoas que são realmente assintomáticas, tá? Mas na dúvida, sempre procure o seu profissional, tá certo, gente? Então, assim, queria trazer esse vídeo para falar para vocês que existe sim essa relação. É bom hoje também a gente falar sobre isso, né? Para que atinja também meninas e adolescentes que podem estar passando por isso. Hoje as crianças, né, os adolescentes têm acesso aí a conteúdo do Google. E o Google é uma fonte de pesquisa inesgotável. Se na minha época eu tivesse um Google, vocês iam ver a miséria que eu iria fazer com o Google. Se na minha época eu já folheava livro, procurando histórias, procurando diagnóstico, livro de ciência, pra saber o que era, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Na minha época eu já fuçava muitos livros, né, de biologia, de ciência e tal, e dirá com o Google na mão, né, gente? Porque o Google é tudo. Então, assim, muita informação errada? Tem. Mas tem muita coisa que pelo menos vai te levar a procurar um profissional. É interessante a gente falar isso para que as meninas, né, vejam e que vejam também que é uma coisa normal, não é uma coisa de outro mundo. O pessoal tá fazendo bullying com você, existem pessoas que também já passaram por isso, você vai sobreviver, né? Porque muitas das vezes eu queria sumir no meio do mundo, ou queria acordar sem bigode. Quantas vezes que eu orava, falava assim, Deus, tomara que amanhã eu acorde sem bigode. Aí eu acordava, eu tenho um espelho na minha cama, acordava, olhava, droga, acordei com bigode. Hoje eu tô rindo, né, gente? Hoje eu não tô nem aí se tem pelo mais, ainda tem alguns, né, remanescentes, mas aí a gente arranca e tal, mas isso foi uma coisa muito dolorosa na época, tá? Existe tratamento, se você tem alguma menina em casa passando por isso, leve no profissional, porque assim como toda síndrome, como toda doença, quanto antes for diagnosticado, melhor, tá certo? Não tá feliz com o profissional, não gostou, não tô sentindo firmeza não, tá falando que isso é normal, não é normal, procure outro profissional. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários, né, gente, se você sofre com síndrome do ovário policístico, se você foi diagnosticado, se não foi diagnosticada, comente aqui, né? Eu tive uma amiga que ela menstruou, acho que com quase 18 anos, e a mãe dela levava ela na médica, a médica falava assim, não, é porque ela é muito molecona, ela sobe em árvore, ela brinca de carrinho, então menina assim não menstrua. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Tá bom? Se o profissional falar isso pra você, corre 3 dias, 3 noites, isso não existe, tá? E aí logo depois, outro profissional diagnosticou ela com síndrome do ovário policístico, tá certo? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!